Boa noite, irmãos, graças e paz. Eu também quero agradecer ao pastor Heber e à igreja por essa oportunidade, dizer que me sinto feliz em estar com vocês, fazer parte desse corpo, dessa comunidade que se reúne para adorar e celebrar ao nosso Deus. Foi-me dado a missão de falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Costume de algumas igrejas, no primeiro domingo do mês, isso não é uma regra de via e prática, né, de todas as igrejas, mas algumas se reúnem aos primeiros domingos, outras fazem isso todos os domingos, e outras fazem de 3 em 3 meses, e assim cada um tem o seu estilo. Contanto que é um momento especial onde a igreja pode se reunir e compartilhar para desfrutar desse momento que é a ceia do Senhor. Um texto bastante conhecido que os irmãos já conhecem, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que é onde vai falar sobre a ceia. E as cartas que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, desde o início da carta, ele trata de alguns assuntos relevantes e importantes para a igreja. E, especificamente, no capítulo 11, ele vai abordar sobre o tema a ceia do Senhor. A partir de alguns capítulos anteriores, ele começa a orientar, a advertir, a ensinar a igreja como tratar de certos assuntos. E no capítulo 11, ele vai tratar exatamente sobre a ceia do Senhor. E, geralmente, a partir do verso 17, ele começa a dar essas instruções com relação à ceia do Senhor. Algumas igrejas costumam ler do 17 ao 34, que é o texto que vai se referir exatamente à ceia do Senhor. Mas, em alguns casos, nós lemos apenas alguns versículos, que geralmente é do 23 ao 26. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma celebração que a igreja faz quando se reúne como um sinal, um meio da graça de Cristo por sua igreja. É um sinal, é um selo de uma aliança que Cristo Jesus, Deus fez com o seu povo. Então, portanto, é uma comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Ela nos alimenta espiritualmente e confirma em Cristo a nossa salvação. Portanto, quando a igreja se aproxima da mesa do Senhor para fazer esse ato, para celebrar, nós não o fazemos porque somos merecedores, mas é porque somos necessitados da graça redentora de Cristo. Nossas falhas, nossos fracassos são perdoados, nossa comunhão com Deus é restaurada e a nossa esperança é renovada quando nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento em que nós nos unimos como um corpo só. Lembrando-nos que fazemos parte de uma família e fazendo a família da parte de Deus um corpo espiritual. Essa celebração, essa instituição da ceia nos mostra quão profundo é o amor de Deus por nós. Todo mundo conhece aqui João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos não creem, como diz as Escrituras. Muitos acreditam que Deus existe, mas não creem da forma como é escrito. O próprio Jesus instituiu essa ceia do Senhor. Ele mesmo sabendo que ia ser traído, crucificado, ele disse lá em Mateus 26 e 26 a 28, ele diz: tomem e comam isto que é o meu corpo. Bebam dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos, para perdão dos pecados. Essas palavras ressoam até hoje, pelos séculos dos séculos, nos convidando a participar desse banquete espiritual que é a ceia do Senhor e receber assim a graça salvadora de Cristo Jesus. Assim como a Páscoa nos representava a celebração, significando a aliança antiga,
relembrando a libertação do povo de Israel, a ceia do Senhor estabelece como um memorial à ressurreição da morte de Cristo, reafirmando a nova aliança entre Deus e o homem, reafirmando a nossa confiança fundamentados na fé e no amor da graça de Deus. Por isso nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E diante desses argumentos que eu apresentei aqui, nós podemos dizer ainda que a ceia nos aponta para alguns pontos principais que eu vou citar agora. Primeiro, a instituição da ceia. Foi o próprio Cristo que instituiu a ceia. Quando ele partiu o pão e disse que era o seu corpo, e o vinho que era o seu sangue oferecido em sacrifício por nós, pela igreja, por todos vocês que se encontram aqui como filhos de Deus. Ele fez isso também como uma memória. A ceia nos traz a memória da morte e ressurreição de Cristo como um lembrete pela oferta que ele fez na cruz do Calvário em nosso favor. A ceia também nos traz à memória a nova aliança entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, baseado no sacrifício da cruz, na graça que ele nos oferece através do seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. A celebração da ceia também nos remete à comunhão. Ela nos une a Cristo e aos outros crentes, fortalecendo a comunhão espiritual entre todos os que creem. A celebração da ceia tem como objetivo fortalecer a nossa fé, lembrar-nos do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e expressar a nossa gratidão a Deus, reafirmando assim a aliança entre Deus e os homens. A ceia também nos remete à proclamação. Através da proclamação da ressurreição e morte de Cristo, ele nos lembra que é o nosso Salvador. A ceia nos relembra a última refeição de Cristo com seus apóstolos antes da sua crucificação, onde ele instituiu a prática como uma ordenança para a igreja. A ceia do Senhor também tem como símbolo o pão e o vinho, que são os elementos centrais da ceia. Representa o corpo e o sangue de Cristo, que foram oferecidos para a salvação de todo aquele que nele crê. E a ceia também é um momento de esperança. Nos traz de volta a esperança de que Cristo nos deu a vida eterna e voltará para buscar o seu povo. A ceia também ainda nos remete a outro ponto importante, que é o exame pessoal. Quando você lê o texto, lá no verso 28, ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Às vezes nós tomamos a ceia, participamos sem nos analisarmos, sem ponderarmos o que fizemos durante o dia, a semana, o mês, e achamos simples sentar aqui e tomar a ceia sem fazer essa examinação. Mas é importante, a Bíblia nos chama a atenção, Paulo alerta a igreja com relação a isso, quando ele diz: examine-se cada um a si mesmo. Eu não posso fazer isso pela minha esposa, nem pela minha filha, nem pelo meu neto, nem por ninguém. É você e Deus. E se você tem a humildade de se conectar com Deus e pedir perdão, então você está apto a participar. Então, antes de participar, examine-se a si mesmo, veja o seu coração, reconheça os seus pecados, para assim poder de forma digna participar dessa celebração, que é a ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos os crentes, todos que são regenerados, comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas precisa você reconhecer isso. Precisa reconhecer o Senhor como Salvador. Precisa pedir perdão. Precisa estar preparado para esse momento de festa e de comunhão.
A ceia é um momento importante onde todos nós nos reunimos em comunhão, em unidade, para lembrar todo o sacrifício de Cristo Jesus e nos remeter a confiar, a esperar e a depositar a nossa fé em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Fazendo esses pontos aqui que eu alenquei, a igreja sim está preparada para participar e celebrar esse momento. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos e quando nós estamos diante do Senhor, temos a oportunidade de fazer isso em memória do Senhor. E a Bíblia não diz que é só hoje, mas é até que Ele venha. Então hoje é o dia. A Bíblia diz que hoje é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele, porque é hoje o dia da ceia do Senhor. E nós esperamos que todos nós estejamos preparados e prontos para esse momento e podermos participar. E depois de dito essas coisas, eu vou ler o texto, que eu acredito que o pastor depois vai fazer isso, mas 1 Coríntios 11 e verso 23 ao 26, que são os versos que eu vou ler, diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.